Levando isso em conta, a gente pode dizer então que a arte concreta vai valorizar acima de tudo a abstração geométrica, ou seja, a utilização de imagens e padrões geométricos para sua composição. É uma arte que não deve ter referências simbólicas, ela deve se expressar da maneira mais clara possível. Na arte concreta não existe um significado oculto, ela é o que é. E agora a gente vai utilizar alguns exemplos aqui para conseguir ficar um pouco mais claro essa ideia. Essa obra aqui do lado de Theodor van Doesburg, que é o criador do manifesto que a gente falou sobre as bases da arte concreta, se chama Esboço para um Vitral da Escola Cristã. E aí você me pergunta, professora, mas o que significam essas formas? Eu acho que o vermelho significa o sangue derramado durante as guerras. Não. Esse retângulo vermelho simboliza um retângulo vermelho. Esse retângulo amarelo é um retângulo amarelo. Não existe um significado oculto sobre essa obra. Ela é, assim como o seu título traz, um esboço para um vitral. Na obra chamada Composição, a mesma coisa. Aqui ele não está tentando representar nada mais do que uma composição de diferentes formas geométricas. Nessa obra de Max Biel, a mesma coisa. Não existe um significado oculto por trás das formas. As formas são em si mesmas geométricas e é somente isso que elas estão representando. Uma composição harmônica entre diferentes formas geométricas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Op Art. Op Art, que vem do inglês Optical Art, que significa arte óptica, e pode estar relacionada com o olhar, com o que é ótico, com ilusões de ótica. Essa vertente artística vai surgir na década de 1960, e a sua primeira exposição vai acontecer em 1965, no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. Ela continha várias obras que buscavam dar impressão de movimento aos olhos humanos, causando uma ilusão de ótica. São obras que parecem tridimensionais, que passam um efeito de brilho e de vibração. Eles vão se utilizar principalmente de formas geométricas e cores contrastantes para causar essas ilusões. Uma das suas principais características é que ela é feita pensando na participação ativa do contemplador da arte. Ou seja, se não tiver alguém para olhar aquela obra de arte e sentir o efeito da ilusão ótica, ela não tem sentido. Agora, para você entender melhor, eu vou dar alguns exemplos. A gente tem aqui do lado uma obra do Victor Vasarely. Nessa obra, você tem um efeito de que ele está representando um túnel, mas na verdade ele só está fazendo a utilização de vários retângulos com cores coloridas e que causam o efeito de tridimensionalidade. Nessa outra obra, também do Victor Vasarely, a gente tem a impressão de duas bolas sobre a tela, mas na verdade ele consegue causar esse efeito usando cores contrastantes e diferentes formatos e tamanhos de bolas. Nessa obra de Bridget Riley, que é um dos principais nomes do movimento, a gente tem a impressão de movimento e vibração, que é causada pela sobreposição entre ondas brancas e pretas, e a utilização de cores como o vermelho e o azul para trazer o efeito de tridimensionalidade.